Bem-vindo a mais uma atualização da Operação Uranos e o julgamento no STJ. Hoje, 20 de março de 2025, o Superior Tribunal de Justiça iniciou o julgamento que já selou a sorte da Operação Uranos. O ministro relator apresentou seu voto hoje e definiu o rumo, o destino da Operação Uranos. Esse julgamento ele ocorre dentro dos embargos de declaração no habeas corpus 943710 e que trata de uma nova perspectiva, de novas teses de nulidades da Operação Uranos. Como já falei em vários momentos durante o dia, o relator do caso, o ministro Otávio de Almeida Toledo, ele proferiu seu voto nesse julgamento, nessa sistemática de julgamento virtual, eletrônico do STJ, e o cenário que se desenha é praticamente irreversível. A anulação das provas foi reafirmada de forma ainda mais abrangente e robusta do que aquela primeira decisão de dezembro de 2024. E esse julgamento ele segue até o dia 26/3, até quarta-feira da semana que vem, mas o voto do relator ele é extremamente didático, muito claro, e ele tornou extremamente difícil, para não dizer impossível, que algum ministro divirja do conteúdo desse voto. Entretanto, sabemos que não é novidade na Operação Uranos termos surpresas do dia para a noite. Fiquemos atentos. E o que significa tudo isso? Bom, o voto do ministro Toledo, ele aponta um fundamento bastante contundente para a anulação. E esse fundamento eu já expliquei hoje várias vezes, não vou me demorar muito. Mas ele afirmou que os relatórios de inteligência financeira, por terem sido obtidos de forma inicial, como primeiro ato da investigação, esses relatórios de inteligência financeira configuram-se nulos. E como provas nulas, devem ser desentranhadas do processo, inclusive as provas derivadas, e aí vocês já sabem melhor do que eu do efeito dominó, o efeito cascata, a teoria dos frutos da árvore envenenada, a prova que gerou, se a prova que gerou as outras provas ela está contaminada, ela transmite essa contaminação para as provas filhas ou frutos. Portanto, o cenário que se desenha é absolutamente favorável aos investidores. E aqui nós temos algumas considerações a fazer, porque essa decisão de hoje do STJ, ela atinge sim diretamente a decisão de bloqueio de bens. Entretanto, existem algumas etapas que precisam ser percorridas para se chegar ao tão desejada restituição de valores por parte dos investidores. Essa decisão ela precisa ser finalizada, e isso vai acontecer até quarta-feira da semana que vem, precisa ser publicada, e a partir daí o STJ emitirá um ofício para o juiz federal, então, implementar os efeitos da decisão do STJ. Mas reafirmo, essa decisão ela só se encerra, ou melhor, o julgamento só se encerra no dia 26/3. E lembrando, o dinheiro ele não vai ser restituído automaticamente, o dinheiro não pode voltar para a conta da empresa que operava com os criptoativos por conta da proibição da CVM. A questão principal é o que esperar e o que vai acontecer a partir de agora. Resumindo, o julgamento ele continua até dia 26/3. Hoje, precisamente às 18h22, que é o horário que eu estou gravando, não houve a inclusão de nenhum voto dos demais ministros, ou seja, só o ministro relator votou, o ministro Og Fernandes, Sebastião Reis, Rogério Schietti e Antônio Saldanha Palheiro ainda não proferiram os seus votos e o farão, como manda o regimento interno, nesse período até quarta-feira da semana que vem. Mas o que precisa ficar enfatizado é que essa anulação ela impacta diretamente na decisão de bloqueio de bens, ou seja, ela desfaz a decisão judicial de bloqueio de bens. Essa liberação, a devolução aos investidores não tem como ser automática, infelizmente, o juiz não tem como saber quem são os investidores, não existe essa lista dentro do processo. Muita gente se confunde achando que existe, não existe isso no processo, tem que ficar muito claro. E os valores não podem voltar para a empresa também por conta dessa proibição da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários do Brasil. Porém, o que é importante enfatizar é que hoje foi dado um grande passo na direção da reparação dos danos, da reparação dos prejuízos e do fim desse sofrimento causado aos investidores. Não houve, repito, não houve a inclusão de nenhum outro voto dentro do painel de votação eletrônica do STJ e fiquemos atentos
acompanhe as próximas atualizações. Vindo qualquer novidade, eu aviso imediatamente ali na comunidade, no grupo de WhatsApp. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa noite e não deixe de aproveitar a sua família. Até mais.